Muito bem. Olhe para cá, por favor. Estamos diante de um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. Quando falamos dessa passagem bíblica, logo lembramos e podemos contextualizar Jesus trazendo as últimas recomendações aos discípulos. Jesus está conversando com os apóstolos, mostrando que logo chegaria a hora dele ser entregue, de ser preso, de ser morto, de sofrer tudo quanto sofreu na via dolorosa. Nós observamos Lucas no capítulo 22, aqui Jesus está fazendo a última ceia. No capítulo 22, versículo 7, nós vemos isso. Jesus está instruindo. No capítulo 22, versículo 24, Jesus está ensinando quem será o maior será como o menor. E no versículo de número 31, Jesus está dizendo o que iria se suceder. E diante das palavras de Jesus, Pedro, ousado, Simão, ousado como sempre, ele expressa uma vontade, um desejo até então, dizendo que não abandonaria Jesus em hipótese alguma, que estaria com Jesus até o fim, porque Jesus aqui está explicando que seria preso. Jesus está explicando que passaria por situações difíceis. E Pedro, em toda a sua coragem, em toda a sua audácia, ele está dizendo: Jesus, não vamos te abandonar. Enquanto Pedro faz essa expressão, ou fala dessa forma impetuosa, Jesus olha para Pedro, diante daquela reunião, e faz uma revelação, irmãs e irmãos, que traz um impacto ao nosso coração. Porque Jesus está ensinando os discípulos, Jesus está conversando com os discípulos, e Pedro, em toda a sua coragem, em todo o seu ímpeto, sua vontade de querer fazer o melhor, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, enquanto tu estás aqui conversando comigo e eu contigo nesta reunião, no âmbito espiritual, olha o texto, no âmbito espiritual está acontecendo uma peleja, aconteceu um pedido. E o pedido no âmbito espiritual, Pedro, foi pela tua alma. Porque enquanto fisicamente estamos aqui conversando, eu estou trazendo algumas lições. Satanás foi ao Pai, pedir ao Pai para cirandar, para te peneirar como trigo. Observe o texto. Aí ele diz: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas sabe o que eu acho interessante? É que enquanto eles estão nesta reunião, estão conversando, Jesus está conversando com eles, ensinando, havia também uma reunião no mundo espiritual. Porque fisicamente, com os olhos naturais, Pedro não poderia imaginar o que estava acontecendo. Mas Jesus, ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele ouve tudo. Não existe reunião que Jesus não escute o que se passa nela. Aleluia. E isso fisicamente e espiritualmente também, porque o texto nos mostra, versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Ou seja, o inimigo estava pedindo a vida de Pedro, para bagunçar a vida de Pedro, porque peneirar aqui é jogar para cima, jogar para baixo, jogar para um lado, jogar para o outro. Satanás estava dizendo assim: deixa eu bagunçar com a vida de Pedro, deixa eu mexer com a vida de Pedro. E ele fez esse pedido no âmbito espiritual, porque o espiritual existe. Nós não estamos sozinhos. Enquanto estamos aqui, existe um ambiente espiritual em nossa volta que os nossos olhos materiais não conseguem ver, que os nossos olhos físicos não conseguem ver, mas acredite, existe uma guerra
existe uma peleja, existe uma batalha. O inimigo a todo instante, a todo momento tenta nos arruinar, nos destruir. E isso é tão real que se Jesus, ou se Deus fizesse conosco o que fez com o moço de Eliseu, nós iríamos ficar espantados com o que acontece ao nosso redor. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, você vai encontrar uma peleja acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico. Se você observar no capítulo de número 6, versículo de número 15, o texto diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou o quê? Muito cedo, e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Aqui o moço vai e observa que ele está cercado pelo exército da Síria. E ele se espanta, e ele teme, e ele fica com medo. O exército da Síria era um exército físico, visível, cujo qual os olhos naturais puderam ver, puderam enxergar e contemplar. Enquanto o moço está preocupado com o que está vendo fisicamente, enquanto o moço está preocupado com o que está sendo cercado fisicamente, Eliseu olha para o moço e diz assim: ah, moço, ah, se tu enxergasse que muito mais é o que estão conosco do que estão com eles. E ele faz um pedido ousado e diz assim: Deus, versículo de número 16, diz assim, ele faz um pedido ousado e diz assim: Deus, versículo 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E diz o texto: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto o moço olhou o físico e temeu, Eliseu mostrou o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eliseu disse: existe o mundo espiritual, e no mundo espiritual não existem apenas aqueles que vêm tentar nos destruir, mas também existem aqueles que Deus levanta para nos proteger e nos guardar. Quando os olhos espirituais do moço são abertos, ele vê carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, se os nossos olhos espirituais fossem abertos hoje, nós iríamos ver uma fúria muito grande do inimigo para conosco. Iríamos ver o cumprimento da palavra, conforme Pedro escreve em sua carta, dizendo que ao nosso derredor existe o inimigo bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E acredite, muitos de nós ficaríamos espantados, temerosos, se por 30 segundos Jesus dissesse assim: abre a tua visão espiritual. Tu ia ver laço, tu ia ver guerra, tu ia ver corrente, tu ia ver flecha, tu ia ver mortandade, tu ia ver seta, tudo tentando te destruir e destruir os teus. Porém, tu irias ver também, oh glória, que existe um exército de fogo ao teu redor, te protegendo, te guardando, te livrando. Eita, como Jesus está falando nesta tarde, e Ele está dizendo para você: cante, se alegre, diga que eu sou grande, porque teus olhos naturais não veem, mas eu te dou livramento todo dia.
Eu te dou livramento todo momento. Porque quando vem a seta, eu destruo a seta. Quando vem o laço, eu desfaço o laço. Quando o inimigo abre a cova, eu fecho a cova para te guardar e te proteger. Aleluia, abre a boca para adorar a Deus nessa tarde, porque Ele está dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de você quando você vê, mas também cuido de você quando você não vê. Eu cuido de você quando tu contempla, mas quando tu está desapercebido, sem entender nada, a minha mão está indo lá, está te livrando, te socorrendo e te dizendo: eu guardo, eu protejo, eu cuido, eu zelo, eu livro. Oh glória, oh glória, oh glória. Porque na verdade, este pedido de Satanás, esse pedido do inimigo foi semelhante ao pedido que o próprio Satanás fez pela vida de Jó. Quando Jesus olhou para Pedro e disse assim, ele pediu para cirandar contigo, para peneirar você como trigo. É praticamente ou semelhante ao mesmo pedido que Satanás fez pela vida de Jó. Você lembra? No livro de Jó, capítulo 1, quando o inimigo entra na reunião dos filhos de Deus, e Deus olha para ele e diz assim: visse o meu servo Jó. Ele diz: ele é bom. Aí Deus começa a dar adjetivo de Jó, né? Homem é bom, íntegro, justo, temente, se desvia do mal. Aí Satanás diz: também, tendo tudo que ele tem, tu abençoasse, deixa eu tocar nele. Olha o pedido, deixa eu tocar nele. E Deus permitiu. E você viu o que aconteceu com Jó. Perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu amigos, perdeu a saúde, restando-lhe apenas um caco para lhe coçar as feridas. De fato, o inimigo fez com Jó, peneirou a vida de Jó como um trigo, jogou para cima, jogou para baixo, jogou para o lado, jogou para o outro, jogou para o... bagunçou tudo. Só que parou para pensar que para Pedro, para Jó, Deus disse: vai, toca, só não tire a vida. Mas para Pedro, Jesus disse: nem toque nele. Na vida de Jó, Deus disse assim: pode tocar nele, toque nele, toque. Toque na saúde, toque nos filhos, toque nas finanças, toque nele. Mas em Pedro já disse assim: não, em Pedro tu não toca não, Satanás. Em Jó eu permiti, mas em Pedro eu não permito não. E diz o texto, e Jesus rogou, intercedeu, disse assim: Deus, Pai, não deixa tocar em Pedro. Não deixa o inimigo tocar em Pedro. Olha o texto, versículo 31, capítulo 22, versículo 31 do livro de Lucas. Diz assim, versículo 32. Mas eu roguei, rogar aqui é orar. E aqui não é qualquer oração. Aqui é oração intercessória. É o que a gente está fazendo aqui pela Inglaterra. Oração intercessória. É a oração dizendo assim: nele não, livra ele, deixa tocar não, deixa mexer não. E por que Jesus permitiu tocar em Jó, mas não permitiu tocar em Pedro? Simples. Porque Jesus, Deus, conhece a estrutura de Jó e conhece a estrutura de Pedro. Oh, aleluia. Jeová sabia que se o inimigo tocasse em Jó, a resposta de Jó seria essa: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Mas se tocasse em Pedro, Pedro não ia suportar. Pedro não ia aguentar. Por quê? Porque a fé dele não estava firmada ainda. Ele não era aquele, não tinha ainda a fé inabalável.
Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim: não, Pedro, se eu deixar, tua fé vai desfalecer e tu não vai suportar. É por isso que em tu ele não vai tocar, porque eu ainda vou trabalhar na tua vida. Eu ainda vou trabalhar no teu viver. Com ele aconteceu assim, mas contigo vai acontecer diferente. Tu está entendendo? E por que isso acontece? Simples. Precisa se cumprir o Salmo 103. Abre a Bíblia, por favor. O Salmo 103 precisa se cumprir. E o Salmo 103, verso de número 14, diz assim o texto: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos. Sabe por que na vida de uns Jesus permite e na vida de outros ele não permite? É porque ele conhece a estrutura. Oh Deus, Jesus sabe até onde você aguenta. Jesus sabe o que você suporta, porque ele conhece a tua estrutura. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. E Jeová está dizendo para você assim: com você é diferente, porque eu sei quem você é. Eu conheço a tua estrutura. Eu sei o que você suporta. Eu sei o que você aguenta. E acredite, tu está passando pelo que tu está passando é porque eu sei que você suporta. Tu está passando por esse estreito que tu está passando é porque eu sei que você suporta. Essa noite escura que tu olha parece que não vai passar. E tu diz assim: vou morrer. E Jeová está dizendo: vai morrer não, porque eu conheço a tua estrutura. E tu dizes: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ele dizendo: vai cantando, vai chorando, vai dizendo que eu sou grande, vai dizendo que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, porque eu conheço a tua estrutura e estou aperfeiçoando você. É por isso que vem tempestade, vem gigante, vem sofrimento, vem uma luta de um lado, vem do outro, e tu pergunta: e agora? E o Senhor dizendo: eu conheço você, eu sei que você aguenta. E no final tu vai dizer assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser abalados. Jeová está falando com alguém aqui. Lente ofaruite que mendecovanai. Tu iti kevanuzi e choravau e terra forgiminia. Jeová está falando com alguém aqui nesta tarde. E ele está dizendo: suporte. Suporte. Porque eu estou te dando graça nesse processo. Quantas vezes tu queres desistir, tu queres voltar, tu queres dizer: Senhor, eu não suporto, não aguento, eu paro aqui. Mas eu, o Senhor, chego com a minha graça, com o meu bálsamo, e lhe digo assim: ainda é mais adiante, ainda é mais adiante. Beba água, coma o pão, pegue a espada na mão, pegue o escudo, levanta-te deste pó e continue a caminhada, continue a marcha, porque não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de desistir. Eu estou te dando força neste processo, eu estou te dando força neste vale, e estou lhe dizendo: eu conheço a tua estrutura e sei de onde você veio, por isso que eu te provo, por isso que eu te aperto, porque eu sei aonde
a boca para adorar, abre a boca para chorar, para falar em línguas estranhas, porque este momento Deus reservou para falar contigo. Eu conheço você, eu conheço você, eu sei quem você é. Eu conheço a tua estrutura. Oh, glória. Que coisa linda. Tepla sote cova soremidi kehova. Meu Deus. Tibia sobe quimia choremi andaraia. Que tarde de mistério é essa, Deus Ragirei? Meu Deus. Ele conhecia a estrutura de Pedro. E olha o que Jesus fala de Pedro. Ele diz assim: roguei para que a tua fé não desfaleça. Eu conheço o tamanho da tua fé, Pedro. Eu sei como tu estás. Eu sei quem tu és, porque, irmãos, ninguém nos conhece tão bem quanto o nosso Jesus. Ninguém te conhece tão bem quanto o teu Jesus. Ele te conhece. Dentro de nós existem 3 tipos de pessoas. Existe o primeiro tipo, que é o tipo de pessoa que as pessoas dizem que somos. Existe o segundo tipo, que é aquilo que a gente acha que é. Mas existe o terceiro, que é aquilo que Jesus sabe que a gente é. Tem gente que se preocupa com o primeiro tipo, o que dizem que eu sou. Não se preocupa com isso não. Deixa alguém quiser dizer de você o que ele quiser. Se tem uma coisa que você não controla, é o pensamento dos outros, e nem o que os outros falam ao teu respeito. Porque para uns tu é uma bênção, para outros vão dizer: rapaz, não é não. Não se pode agradar a todos. Porque tem gente que gosta do que você faz, mas tem gente que não gosta do que você faz. Mesmo você fazendo o que é correto. E acredite, em um grupo tu vai ser uma bênção. Em outro grupo, tu vai ser uma maravilha. Em outro grupo, tu vai ser uma potência. Mas em outros, vão te reprovar. Você lembra do que Jesus falou em Mateus 16? Jesus juntou os discípulos e fez uma pergunta. Olha a pergunta de Jesus: o que dizem que eu sou? Ah, Jesus, o que dizem que eu sou? Aí, paz, meus irmãos. Porque olha a resposta dos discípulos. Uns dizem que tu é João Batista. Outros dizem que tu é Elias. E outros dizem que tu é Jeremias. Percebeu que cada um disse que ele é uma coisa? Mas nunca juntou tudo para dizer uma coisa só. Porque vai ser sempre assim. Deixa alguém falar. Mas Jesus preocupou-se. O que dizem quem sou? Dizem que eu sou, são os que estão de fora, que não conhecem Jesus. Aí depois Jesus focaliza a pergunta: e vós, o que dizes que eu sou? Aí Pedro, cheio de autoridade, né? Diz assim: tu és o Filho do Deus. Aí Jesus diz assim: nem foi carne nem sangue que te revelou. Foi quem? Meu Pai. Ou seja, Pedro foi tomado pela revelação do Espírito. Agora pense, se não fosse a revelação do Espírito na vida de Pedro, Pedro ia dizer que Jesus era qualquer um também. Portanto, não tente controlar o que dizem de você. E também não confie muito naquilo que você acha que é. Porque enganoso é o coração. Às vezes a gente diz assim: rapaz, eu estou forte. Mas quando vê, está fraco. Paulo diz assim: quando penso que estou forte, estou. Mas quando penso que estou fraco, estou. Porque Paulo nem mesmo ele se conhecia. Nem ele mesmo sabia como ele estava. Porque aí eu penso que eu estou uma coisa, e quando eu vejo eu estou outra.
Só que existe um que sabe quem a gente é e não se confunde. Existe um que olha para mim e para você assim: eu sei quem é você, por dentro, por fora. Eu sei o que você pensa, eu sei o que você fala. Aí o salmista disse no Salmo 139: tu me sondas e me... ainda que a palavra me saia à boca, tu já sabes. Ou seja, Jesus sonda e com Deus sonda. Só em tu saber o que o teu Senhor sabe o que você é, já é motivo para você descansar. Dá para dizer glória a Deus nessa tarde? Porque para alguém tu pode não servir, mas para ele te diz assim: tu és minha filha. Para alguém tu pode ser qualquer uma, mas para ele te diz assim: tu és menina dos meus olhos. Para alguém tu pode ser qualquer uma, mas para ele te diz assim: tu és amada minha, escolhido, escolhida, servo, vaso fiel. Por favor, segura na mão de alguém que está perto de você nesta tarde. Aí do outro lado também faça isso, por favor. Diga assim: Jeová está falando contigo nesta tarde. E Ele está dizendo para você: eu te conheço. Te conheço por dentro. Te conheço por fora. Eu sei como está a tua mente. Eu sei como está o teu coração. Eu sei que tu está sorrindo, mas muitas vezes tu quer chorar. Eu sei como está você. E é por isso que eu estou te abraçando nesta tarde, minha filha. Eu estou te abraçando nesta tarde, meu filho. Abre a boca para receber este abraço. Eu te conheço. E te conheço tão bem que não me surpreendo. Eu sei como vai cada célula do teu corpo, porque eu te conheço. Eu sei como está o estado da tua alma, porque eu te conheço. Eita, Jesus está falando conosco nesta tarde. Meu Deus, Jesus está tratando a nossa alma. Quantas vezes tu dizes no secreto: Senhor, eu vou enlouquecer. Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu não aguento mais. Eita, mas Jeová está dizendo nesta tarde para você: eu estou dando um basta desta depressão. Receba um abraço na tua alma. Sombra, forga, energia. Eu estou colocando tudo no lugar. Eu estou devolvendo o teu sono. Tu que me cantarava,
Eu estou devolvendo o teu sono e estou lhe dizendo: chegará o tempo que tu entenderás o porquê deste processo. Chegará o tempo que tu entenderás o porquê desta dor. Mas por enquanto eu vou te dando graça para tu suportar. Eu vou te abraçando e vou te dando ânimo para cantar. Canta, canta, canta. Canta em casa, canta na comissão, canta na igreja. Mas eu estou te dando um cântico novo nesta tarde. Eu estou alegrando você. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você que está em casa, receba esta palavra. Aconteceu muita coisa para tu não chegar aqui. Aconteceu muita coisa para tu não se conectar neste canal. Mas o Senhor foi lá e desfez todo o embaraço para tu receber essa palavra. Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, porque eu conheço a tua estrutura. Eu conheço você melhor do que você. Eu conheço você melhor do que muitos que estão à tua volta. E sabe o que eu acho lindo? É que, eu vou encerrar. É que o decreto de Jesus para Pedro naquele dia foi: eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas eu vou te dizer, Pedro, que graça é essa? Mas eu vou te dizer, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas eu fico analisando a força dessa palavra. Porque Jesus olha para Pedro, não deixa Satanás tocar, mas diz para ele em seguida: tu vai me negar. E o que Jesus fala tem que se cumprir. Eu fico analisando o reino espiritual. Lembra que eu falei que existe o espiritual? O demônio em volta dizendo assim: ah, Satanás não conseguiu se andar não, mas ele vai se perder, vai negar. O demônio de plantão ouvindo aquela palavra dizendo assim: olha, Satanás não conseguiu se andar não, mas o próprio Jesus disse que ele ia negar, então se perdeu, acabou Pedro. Tem negócio com Pedro, mas não, já era. Vai negar, vai abandonar. Só que Jesus sabe trabalhar. Jesus sabe trabalhar. Enquanto Satanás achava que aquela palavra de Jesus era para matar Pedro, na verdade aquela palavra de Jesus era para dar força e aperfeiçoar Pedro mais ainda. Como? Sim, porque através dos traumas, das falhas, do erro ou dos erros, surgiu o verdadeiro arrependimento. E quando surge o verdadeiro arrependimento, surge novidade de vida, transformação, mudança. Pedro nega, se arrepende, e lá na frente, na praia, Jesus resolve ter um encontro com Pedro de novo. Aí Jesus olha para Pedro, capítulo de João, capítulo número 21, versículo número 15 por diante, eu não vou ler para ganhar tempo. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro,
O encontro contigo agora é outro, Pedro. No último encontro que a gente teve, na última vez que eu me referi a você de forma direta, eu disse que tu ia me negar, Pedro. Tu me negasse, Pedro. Aí Pedro, bem triste, já tinha sido avisado por Maria, que quando ele ressuscitou, ele disse, avisa Pedro. Aí quando chega lá no final, Pedro triste. Jesus olha para Pedro, diz, Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo, Jesus. Aí pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Aí vem a terceira pergunta. Negou 3 vezes, vou perguntar 3 vezes. Pedro, tu me amas? O texto diz que Pedro se constrange, chora, e diz, Senhor, tu sabes. Está o inferno tudo de plantão, está os demônios tudo olhando aquela cena, está Satanás dizendo, não se irandei, mas vai morrer agora, vai destruir agora, Jesus vai abandonar. Mas ao contrário das palavras do inferno, do diabo, de Satanás, a palavra de Jesus foi essa, pois eu te digo, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque Jesus não desiste. Jesus não abandona. Você pode louvar a Deus por isso? Pedro errou quando negou. Pedro errou quando afundou olhando para o mar. Pedro errou quando pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Pedro errou quando emprestou a boca para o próprio Satanás. Mas mesmo assim Jesus olhou para ele e disse assim, vai passar pelo processo, vou cuidar da tua alma, aumentar a tua fé, e tu vai cuidar da minha igreja, porque eu conto contigo. E a palavra é, te digo que tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Quem crê que Jesus ainda dá jeito no que não tem jeito? Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.